videoaula, eu vou fazer outros 2 exemplos de problemas de otimização. Então, o primeiro é o seguinte. Um homem deseja cercar um campo retangular e, em seguida, subdividi-lo em 3 retângulos menores, colocando 2 cercas paralelas a um dos lados. Se ele só possui 1000 metros de cerca, quais dimensões lhe darão área máxima? Então, a gente percebe que é um problema de máximo, de calcular o ponto de máximo de uma determinada área. E para a gente montar essa área, o ideal aqui é a gente começar fazendo um desenho, né, do que está acontecendo nesse problema. Então, a gente tem um campo retangular. Suponha que isso aqui seja um retângulo que eu estou desenhando, que eu quero cercar, né, todo esse retângulo, e em seguida subdividi-lo em 3 retângulos menores, colocando 2 cercas paralelas a um dos lados. Então, eu posso colocar 2 cercas aqui paralelas ao maior lado, ou posso colocar 2 cercas aqui paralelas ao menor lado, tanto faz, tá? Então, cerquei e coloquei aqui de tal forma que eu subdividi meu retângulo em 3 retângulos menores. E ele quer saber quais são as dimensões desse retângulo que vão me dar a maior área possível. E eu tenho disponível 1000 metros de cerca para fazer isso. Então, observem que eu preciso dar nome aqui aos lados do retângulo, porque eu sei que a área de um retângulo é lado vezes lado. Então, começo nomeando aqui, por exemplo, esse lado de x, esse outro lado de y. Lembrem-se que os nomes, observem que a gente que tem que dar, então, que letra que você vai escolher, quem você vai chamar de x, quem você vai chamar de y, A, B ou V, enfim, tanto faz. Da forma que eu coloquei aqui, x e y, então a área desse retângulo, do campo retangular, é x vezes y. Observem, eu quero achar o ponto de máximo dessa função. Só que observem que essa função tem 2 variáveis. Então, a gente precisa passar essa função para uma única variável. E a gente tem condições de fazer isso porque eu tenho um outro dado do problema aqui que eu ainda não utilizei, que é a questão de eu ter apenas 1000 metros de cerca disponível para fazer isso. E como eu quero a maior área possível, então eu quero que, né, qual que é a quantidade de cerca aqui que eu vou utilizar? Então, observe que eu tenho 4 lados aqui equivalentes ao comprimento x, que eu chamei, então vou ter 4x, e tenho 2 lados equivalentes aí ao comprimento y, que eu chamei. Então, ao cercar isso tudo, 4x mais 2y tem que ser igual a 1000. É lógico que eu estou supondo aqui que eu vou utilizar toda a cerca que me é disponível, já que eu quero a maior área possível. Então, daqui eu tenho uma relação entre o x e o y. Observem que se a gente isola o y aqui dessa equação, né, eu tenho que 2y é igual a 1000. Aqui é igual, eu não estou deixando eu escrever, mas é igual a 1000 menos 4x, o que me diz que o y é 500, a gente divide por 2, né? Fica 500 menos 2x. Então, se eu pego essa expressão de y aqui e substituo na minha função a, agora sim eu tenho uma função a que calcula a área daquele campo retangular, que depende apenas de x. Ela é x vezes y e o y é 500 menos 2x. Então, a primeira etapa, que é modelar a função que a gente quer calcular o ponto de máximo ou mínimo, está feita. O que eu quero agora é calcular o ponto de máximo dessa função ax, que é 500x menos 2x2. Então, eu quero saber o x, tal que a de x é a máxima, é a maior possível, né? Então, aqui é máximo, tá? Observem que aqui é um caso bem particular, porque a gente conseguiu a função área como sendo uma função quadrática. Como é uma função quadrática, a gente conhece muito bem essa função, né? Observem que ela é uma parábola com cavidade voltada para baixo, então, de fato, ela apresenta um ponto de máximo aqui no seu vértice. Mas, de qualquer forma, para toda e qualquer função, como que eu procuro esses pontos de máximo ou mínimo? Então, os candidatos a pontos de máximo ou mínimo vêm lá dos pontos das extremidades da função. Observem que a minha função aqui não está definida no intervalo fechado, então essa parte eu não preciso me preocupar aqui. E os outros candidatos vêm ao calcular a derivada primeira, que no caso aqui é 500 menos 4x,
de olhar para onde que essa derivada não existe ou onde que essa derivada é zero. Então, a gente sabe a derivada que é uma função linear, então ela existe em todos os pontos, então basta eu analisar onde que ela é igual a zero. Tá? Então, observem que eu não estou usando o fato de eu conhecer essa função, dela ser uma função quadrática, e poderia simplesmente olhar a coordenada x do vértice dessa função, que me daria o ponto de máximo. Estou fazendo pela técnica que a gente viu, que vale para toda e qualquer função. Então, onde é que essa derivada é zero? Então, essa derivada é zero quando 4x é igual a 500, que é quando x é igual a 125. Né? No caso aqui, a gente sabe que é metros, unidade de metros. Só que até aqui, observem que não me garante nada, né? Esse ponto pode não ser máximo, ele pode ser mínimo, mas ele também pode não ser nem máximo nem mínimo, não ser nada. Então, isso aqui é simplesmente um candidato a ponto de máximo, né? Se eu não utilizo o que eu conheço, essa função, né, por ela ser quadrática, já garantir que ela tem um ponto de máximo aqui no vértice, que é onde a derivada é zero, então eu teria que ainda verificar se esse ponto de fato é máximo, é mínimo ou não é nada. Como que a gente verifica isso? Por exemplo, pela derivada segunda. Qual a derivada segunda dessa função? A derivada segunda dessa função é a derivada de 500 menos 4x, que vai dar menos 4. Então, observem que a derivada segunda no ponto, 125 é negativa, porque a derivada segunda é negativa sempre. Então, em particular, nesse ponto ela é negativa. Então, nesse ponto de coordenada x igual a 125, a função está passando com a concavidade para baixo, próxima desse ponto. Então, o que me garante que esse ponto, de fato, ele é um ponto de máximo. Tá? Então, quando eu falo ponto, né, a coordenada x desse ponto, ou seja, o x igual a 125, lá no gráfico da função área, é máximo. Tá? Ele, de fato, é um ponto de máximo. Pertence à coordenada x aí de um ponto de máximo. E ele equivale a um dos lados do retângulo. Lembra que x, né, era um dos lados do retângulo que eu comecei. Como a gente queria achar as dimensões do retângulo, basta agora achar o y, mas o y é 500 menos 2x. Então, se o x é 125 metros, o y é 500 menos 2 vezes 125, que é 500 menos 250, que é 250 metros. Portanto, a resposta do exercício, as dimensões do retângulo, são 125 metros e 250 metros, que vão me dar um retângulo de maior área possível, para eu cercar com 1000 metros de cerca, e subdividindo o retângulo daquela forma em 3 retângulos menores. Próximo exemplo, pessoal, da aula de hoje, diz o seguinte: pretende-se estender um cabo de uma usina de força situada à margem de um rio de 9 metros de largura até uma fábrica situada do outro lado do rio, 30 metros rio abaixo. O custo para estender um cabo pelo rio é de R$ 5,00 o metro, enquanto para estendê-lo por terra custa R$ 4,00 o metro. Qual que é o percurso mais econômico possível? Então, observem que nesse caso aqui é um problema de mínimo. O que a gente quer minimizar? Como eu quero achar o percurso mais econômico possível, eu quero achar o percurso que eu gaste a menor quantidade de dinheiro possível. Então, que o custo, que é a função que calcula o quanto que eu gasto, seja a menor possível. Então, é um problema de minimizar custo. Então, a primeira coisa que a gente tem que achar nesse problema é a função custo, que modela quanto que eu gasto para passar esse cabo saindo aqui da usina, chegando na fábrica. Onde quais os dados que eu tenho? Que o rio, tá vendo? Tem 9 metros de largura, então esse tamanho aqui é igual a 9 metros. A fábrica está situada do outro lado do rio, 30 metros rio abaixo. Então, o que isso significa? Que se ela está do outro lado do rio, 30 metros rio abaixo, se eu traço a perpendicular aqui, né, para eu chegar na margem oposta, então essa distância daqui até aqui vale 30 metros. Então, o que eu quero saber é exatamente esse ponto P aqui, de onde até onde eu tenho que ir, né? Isso aqui é rio, isso que está aqui, né, entre essas duas faixas é água. Então, a pergunta é, aonde que eu tenho que chegar, a partir daqui da usina, chegar até onde aqui na outra margem do rio e depois continuar por terra, porque aí eu vou ter um percurso em água, outro percurso em terra, de tal forma que eu gasto o mínimo possível. Então, observem que se a gente já chamou, se eu nomeio esse pedaço aqui de x, ó, do P até esse ponto aqui, isso que sobra aqui por terra é 30 menos x. E esse pedaço aqui que
está na água, observem que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. É um triângulo retângulo de catetos que eu chamei de x, e o outro cateto é igual a 9, que é a largura do rio. Então, pelo teorema de Pitágoras, esse percurso na água aqui equivale a x2, raiz quadrada, né, de x2 mais 9 ao quadrado, que é 81. Então, aí com isso a gente consegue modelar essa função custo, em função desse x que eu acabei de, né, nomear aqui. Vamos chamar de C essa função, então quem seria C de x? Então, observe que na água eu vou andar raiz quadrada de x2 mais 81 metros. Cada metro na água ele me falou que custa R$5, então eu vou gastar 5 vezes isso metros para passar esse cabo aqui nesse percurso dentro do rio. E em terra eu vou andar 30 menos x. Cada metro, 30 menos x metros, né? Cada metro em terra custa R$4, então eu vou gastar 30 menos x vezes R$4 para passar esse cabo aqui na terra, né, nesse pedaço de terra. Então aqui é a função custo que calcula, né, quanto que eu vou gastar para passar esse cabo aí da usina até a fábrica. E observem que eu quero saber exatamente o x que me dá esse percurso mais econômico possível. E aí ele vai me dizer, a hora que eu souber o x aqui, eu sei quanto que eu tenho que andar na água, quanto que eu tenho que andar na terra. Então, o que a gente quer no nosso problema é encontrar o ponto de mínimo dessa função aqui, raiz quadrada de x2 mais 81 vezes 5, mais 30 menos x vezes 4. Então, qual é o ponto de mínimo? Então, eu quero saber o x, tal que, tá? Vou abreviar aqui, tal que C de x é mínimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar são os candidatos a ponto de mínimo dessa função, que vem ou das extremidades do intervalo onde a função está definida. Então, observe aqui, por mais que a gente tenha algumas restrições para x, né, o x é menor que 30, porque, né, a distância máxima aqui é 30, ele é maior, pode ser 0, né, o x pode ser 0, me dizendo que se o x, observe que se o x for 0, eu estaria, o percurso seria eu ir por aqui e depois ir direto até a fábrica. Mas ele, né, varia de 0 até estritamente menor, que se ele for 30, eu estaria aqui indo direto aqui, tudo dentro da água, até a fábrica. Observe que essa opção a gente já podia descartar, porque por dentro da água a gente sabe que é mais caro. Mas de qualquer forma, né, a gente sabe que o x está variando aí de 0 até 30. Então, a gente depois vai ter que olhar para o x igual a 0 e para o x igual a 30 para a gente comparar. Fora isso, os outros pontos vêm da gente calcular a derivada primeira e olhar para onde essa derivada primeira não existe ou onde ela é igual a 0. Então, qual a derivada primeira dessa função? Então, ao derivar aqui, eu vou preservar o 5, derivar a raiz quadrada, então vai ficar meio da raiz de x2 mais 81, vezes, né, a derivada de x2 mais 81, que é 2x, a gente vai poder cancelar esse 2 aqui, mais a derivada dessa segunda parcela, né, que é 120 menos 4x, então a derivada é menos 4. Então, observem que não existem pontos onde a derivada não existe, apesar de ter uma raiz quadrada aqui embaixo, né, e um denominador, mas observem que aqui dentro da raiz é x2 mais 81, isso é sempre positivo, estritamente positivo, né? Isso aqui nunca dá 0, então essa função está perfeitamente bem definida em todos os números reais, então ela é derivável em todos os pontos. E além disso, eu sei que essa derivada é 0 se somente se, aqui vai ficar 5x dividido pela raiz quadrada de x2 mais 81 igual a 4. Então, na hora que a gente faz essa conta aí, vai ficar 5x igual, então, deixa eu só continuar a conta aqui, 5x, estou multiplicando cruzado aqui, 4 vezes a raiz quadrada. Como a gente quer encontrar o x, então, para eliminar essa raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Então, vai ficar 25x2 igual a 16, que multiplica x2 mais 81.
Então, 25x2 menos 16x2, isso vai dar 9x2, igual a 16 vezes 81. Que eu vou deixar indicado aqui, porque nós vamos dividir por 9, né? Ou seja, o x2, se a gente divide por 9 os dois lados, 81 por 9 é 9, dá 16 vezes 9. Como a gente vai extrair a raiz, então o x é mais ou menos, né, a raiz de 16 vezes 9, que é a raiz de 4, raiz de 16, né, vezes raiz de 9, 4 vezes 3. Observem que o x aqui não faz sentido ser negativo, né? O x era essa distância aqui da perpendicular até o ponto onde eu tenho que ir na água, né, da outra margem oposta aí do rio, então não faz sentido, x é uma quantidade maior ou igual a zero. Então aqui pra gente, o valor, o candidato aí encontrado é x igual a mais 12. Mas lembrem-se que até aqui isso aqui não me garante nada, absolutamente nada. Isso aqui é simplesmente um candidato a ponto de máximo ou mínimo dessa função. Para verificar se ele é máximo, se ele é mínimo ou se ele não é nem máximo nem mínimo, eu vou calcular a derivada segunda dessa função. Então, lembrem-se que a derivada primeira está aqui, ó, né? Essa função aqui. Então, menos 4, né? Mas a derivada de 4 vai dar zero. Então, eu tenho que derivar 5x dividido pela raiz de x2 mais 81. Então, vou aplicar a regra do quociente. Então, aqui vai ficar x2. Ou então, né, para a gente ganhar espaço aqui, deixa eu só colocar aqui. Então, é 5x que multiplica raiz de x2 mais 81. Dividido, né? Então, é isso daqui. Tá? Então, a gente quer derivar essa função. Então, se eu aplico a regra do quociente ou regra do produto com regra da cadeia, tanto faz, né? O que a gente vai ter aqui? Deixa eu ganhar um espaço aqui para a conta. Então, acho que eu vou aplicar a regra do quociente, que vai ser mais fácil aqui para, né, por questões de espaço, tá? Então, é 5x dividido pela raiz, eu pego o denominador e elevo ao quadrado. Então, vai ficar isso daqui. E lembrem-se que eu vou calcular a derivada segunda, porque o que eu preciso? Eu preciso saber qual o sinal da derivada segunda no ponto 12. O que eu quero descobrir é se duas linhas de 12 é positivo ou negativo. Então, elevei o denominador ao quadrado, derivada do de cima, que é 5, vezes o de baixo, que é a raiz, né, de x2 mais 81, que ele não está me deixando escrever, x2 mais 81, menos o de cima, vezes a derivada da raiz. Aqui não vai caber, então deixa eu passar a derivada segunda para cá, tá? Então, ser duas linhas de x, então ficou, né, menos 5x, aqui vai ter a derivada da raiz, que vai ser x dividido pela raiz de x2 mais 81. Já vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, para vocês verem o que vai acontecer. Lembra que aqui embaixo tem o x2 mais 81, que era a raiz ao quadrado, e aqui em cima eu já estou efetuando a conta ali, tirando o mínimo múltiplo comum. Então, a hora que eu faço, né, o mínimo, porque aqui vai ter uma raiz no denominador, vai ficar 5x, né, dividido por 1, vezes isso daqui, dá 5x vezes x2 mais 81. Só que aqui eu esqueci, né, a derivada do de cima, que é vezes, aqui não é x. A derivada de cima, que é 5 vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Né? Então, vai ser 5 vezes x2 mais 81. Depois vocês conferem lá, mas aqui tá certinho. Menos, né, a hora que eu tiro o mínimo múltiplo aqui, lembra que o mínimo múltiplo é a raiz de x2 mais 81, dividido pela raiz, então dá 1, menos 5x2. Ou seja, C duas linhas de x me deu. Aqui vai ficar 81, 5x2, né, mais aqui 5 vezes 81, porque aqui vai ficar 5x2 menos 5x2 cancelou, aqui pela raiz de x2 mais 81 vezes 1 sobre x2 mais 81. E eu quero descobrir quanto que é o sinal se eu substituo x por 12 aqui nessa expressão. Observe se eu faço x igual a 12, aqui é positivo, e isso aqui também é positivo, porque dentro da raiz é positivo, raiz de um número positivo é positivo, em cima é positivo,
Então, C duas linhas de 12 é positivo, o que me garante que lá no ponto, né, do gráfico lá da função C de coordenada x igual a 12, a função está passando côncava para cima nesse ponto. Então, como ele já era um ponto que zera a derivada primeira, então eu garanto que esse ponto, de fato, né, pelo desenho aqui a gente vê que ele é um ponto de mínimo dessa função. Então, é o ponto que a gente estava procurando. Ups, né? Então, aqui é ponto, lembra que é a coordenada x, né, do ponto, estou abusando em falar ponto, mas o ponto é o x e o c de x, né, o c de 12 que vai dar o custo mínimo. Lembrem-se que aqui nesse caso, a gente achou que 12 aqui é um ponto de mínimo, mas a gente só tinha que comparar com as extremidades da função c que a gente separou lá no início, né, tá aqui, ó, c era, aqui tá a função c, e a gente sabia que essa função estava definida para x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 30. Então, os candidatos, a gente já sabe que 12 é um ponto de mínimo. Então, agora vamos ver, pode ser que ele seja um mínimo local e o 0 ou 30 que seja um mínimo global. Então, é só a gente comparar e calcular quanto que é o C de 0, quanto que é o C de 30 e quanto que é o C de 12. Só lembrando lá pelo nosso desenho o que significava os xc0, xc30, né? Lembrem-se quem que é x, é exatamente essa distância aqui, né? Da margem oposta do rio até esse ponto P. Então, se o x for 0, significa que eu vou, né, passar aqui o cabo por aqui e depois seguir todo por terra, praticamente. Se o x for 30, a gente vai, né, o percurso do cabo vai ser aqui direto todo na água, da usina até a fábrica. E se o x for 12, então vou, né, percorrer, tirar 12 metros aqui, então vou na água da usina até esse ponto P e depois percorro por terra, tá? Então eu já calculei que aí nós temos a função C que está aqui, então é só substituir o x por 0, calcular a imagem, o x por 30 e depois o x por 12 e ver quanto que dá o custo em cada um deles. Tá? Então já fiz as contas aqui, o C de 0 dá 45, 9 vezes 5, mais 120, então dá R$165. O C de 30 dá R$156 e o C de 12 dá R$147. Então qual é o menor deles? O 12. Então, de fato, o 12 é o ponto de mínimo dessa função e é o que me dá o menor percurso possível para eu passar esse cabo ligando, né, a fábrica até a usina, ou da usina, né, até a fábrica, dessa maneira.